agora para Marina Antogiovanni. Marina, ela é bióloga, né? Fez biologia pela USP, fez mestrado lá na USP também, depois doutorado na UFRN. Trabalhou no governo, trabalhou na Amazônia, trabalhou com ONGs, né? Tem uma experiência bastante grande aí. Tem trabalhado aqui na Caatinga desde 2009, né, Marininha? 2000, por aí, né? 2010. 2010, né? Enfim, tem contribuído muito aí para o conhecimento aí da Caatinga, e ela ficou de, então, coordenar aí essa nossa discussão, essa nossa plenária. Então, passando a bola aí para a Marina. Então, gente, na verdade a ideia, quando a gente conversou sobre essa conversa, essa plenária aqui, né, era mais uma conversa mesmo. Tem alguns pontos importantes que acho que a gente precisa ter, né? Alguns de vocês que estão aqui, ou outros que não estão aqui, mas que vocês conhecem, e que participaram de alguns momentos do curso, né? Eu imagino que tenham entrado aqui nessa semana de conversa com várias dúvidas, né? E uma das coisas importantes é saber se essas dúvidas de fato foram esclarecidas ao longo dessa semana, né? Então, eu queria abrir o microfone para vocês, abram as câmeras, vamos conversar. Queria saber se alguma coisa ainda ficou por ser esclarecida ou por alguma informação adicional, entender um pouquinho como foi para vocês essa semana aí intensa aí de conversas que a gente teve, que passou desde um panorama geral sobre a Caatinga, né, sobre a biodiversidade, áreas prioritárias, até chegar no miúdo, né, das RPPNs. Então, primeiro momento é passar a bola para vocês e deixar vocês à vontade para falar. Vamos nessa, um pouquinho. Ruth, isso, ia te convocar, Ruth. Vamos. Bom, em primeiro lugar, né, assim, agradecer demais essa oportunidade de um curso tão bem estruturado, tão, assim, profundo em termos de conhecimento, né, a lógica do curso, né, as amarras que foram feitas, e tudo isso de forma gratuita. Então, assim, é uma gratidão que eu tenho mesmo de vocês como professores universitários e trabalhadores na área estarem cumprindo o seu papel de forma tão brilhante, né? Então, é uma gratidão mesmo profunda que eu tenho, porque sempre tive esse pensamento, né, ligado a unidades de conservação. Eu venho do Instituto Butantan, em São Paulo, sou paulista, e lá a gente tinha a oportunidade de trabalhar em todos os biomas por conta do tipo de trabalho, né, de informação sobre animais peçonhentos. E quando eu cheguei na Caatinga, eu me apaixonei mesmo por esse bioma, por conta dessas particularidades que a gente viu ao longo do curso. E pelas dificuldades, né, eu preenchi, inclusive, o formulário, e sempre digo que eu considero a Caatinga um bioma negligenciado, assim como as espécies que tem aqui, que não são valorizadas nessa biodiversidade endêmica que a gente tem aqui, e bem como os processos biológicos, que são riquíssimos e muito pouco conhecidos, né? Então, eu tinha, sim, quando eu vim para cá, essa intenção. Não foi logo de início, porque eu vim para trabalhar diretamente com a Fundação Museu do Homem Americano, a convite da doutora Niede, e adquiri esse pedaço aqui em 2017. E aí comecei, né, um trabalho local de educação ambiental com as crianças, porque essa área que eu sou uma pessoa meio teimosa de sempre querer o mais difícil, depois eu fico sofrendo, mas sempre eu procuro aquilo que é mais complicado. Todo mundo me dizia assim, olha, essa área da Serra Vermelha é complicada, tem muito caçador, tem traficante de droga, eu falei, pois é, então é nessa que eu vou querer ficar, né?
E, assim, realmente muito difícil. A gente tem muitos problemas aqui, mas não com as pessoas você até consegue trabalhar. O problema é a influência que elas sofrem dos políticos mesmo do local, né? Que são muito complicados. A gente, infelizmente, tem uma pessoa que é bolsonarista na gestão do parque atualmente, que foi colocada na época do Bolsonaro, e a prefeitura também aqui nessa linha. Então, a gente tem muitas dificuldades quando quer trabalhar no sentido de melhorar o conhecimento das pessoas para que elas até enfrentem isso. Enfrentei até quase que um processo da prefeitura, consegui bloquear na época da Covid, quando eu fiz um programa de rádio para poder bloquear as coisas erradas que eles estavam fazendo de fato. Então, eu tinha muitas dúvidas com relação às dificuldades, né, de montar a RPPN. E, então, eu vejo que assim, esse curso me esclareceu muito, muitos detalhes mesmo, e eu vejo que assim, o único problema que eu tenho no momento agora é conseguir a titulação da terra, que tem alguns problemas aqui, que aqui ninguém tem titulação, as vendas são assim informais, você tem um recibo que vai para o cartório, tudo bem precário, mas assim, eu não tinha como não comprar dessa forma e esperar encontrar alguma que tivesse regularizado, porque não teria, né? Ruth, E, deixa eu te inclusive, a fazer uma pessoa... pergunta. Deixa eu te fazer Diga. uma pergunta com relação a esse problema. Antes de vir para Caatinga, eu tive uma experiência longa na Amazônia. E o que acontecia lá muito é que alguns títulos, né, algumas propriedades que as pessoas compravam, depois de uns 10 anos, elas conseguiam entrar em cartório e demandar, né, solicitar que o título definitivo fosse concedido, porque justamente por causa desses problemas fundiários, que às vezes são terras que são de herança, de pessoas muito antigas que passaram para seus filhos e um dia eles venderam, né? E não conseguem passar o título definitivo. Você sabe de algum caso desse tipo na Caatinga, ou alguém que tenha experiência aqui sabe dessa situação, se existe esse prazo aqui? Eu acho que não é um prazo que foi estabelecido por lei, eu não tenho certeza. Eu acho que acabou sendo um modus operandi ali dos cartórios locais de funcionar. Então, eu não sei se vocês têm uma história pregressa desse tipo aí de a titulação ser adquirida depois dos 10 anos, o título definitivo, né? Você sabe alguma coisa desse tipo? Aqui o que eu sei é o seguinte: grande parte das áreas são de invasão. Então, o que acontece quando o INTERP, né, Instituto de Terras do Piauí, vem para regularizar, ou quando você pede a regularização, aí tem um processo que você, dependendo da situação, você tem que pagar uma parte, né, dessa terra invadida, entre aspas, mas creio que tem sim esse prazo em que, passado um tempo, e se você tem as benfeitorias ali, seja uma casa, alguma cerca, alguma coisa, isso vai entrar no cômputo desse valor que se pagaria ou não. A gente tem muitos assentamentos do INCRA aqui, então essas pessoas dos assentamentos não pagam essa regularização, pelo contrário, elas recebem do INCRA, mas assim, é um processo muito moroso e nem todos têm isso feito. Essa área que eu moro aqui, que está dentro da APA do parque, né, ela é uma área de várias invasões aqui no entorno, e inclusive tem pessoas que vendem terras que outras invadiram e a pessoa compra sem saber que aquilo era uma segunda invasão. É muito complicado aqui. Aonde eu adquiri é uma terra que era do dono de um dos hotéis principais aqui, que hoje já não é mais o principal, mas na época era. E ele queria fazer muito, assim, ele queria plantar, desmatar muito, criar bode e tal, e não podia, porque na época de gestões anteriores do parque, era bem rigoroso essa questão de a gente estando em torno do parque, você não ter cachorro solto, você não ter gato, não tem nada disso, coisa que hoje em dia não acontece.
e você ter não poder fazer esse tipo de plantação. Então, ele não queria mais essa terra, porque para ele não interessava. Aí, quando eu vim para cá, ele me procurou, queria me vender a todo custo. Eu falei que na época eu não tinha recursos. Ele falou: então, se você quiser, você pode arrendar por um tempo, tipo um aluguel, e daí estabeleceu, daí 3 anos a terra fica com você. Foi assim que eu adquiri, de uma forma até que bem tranquila, porque esses 3 anos foram como se fossem prestações, né, que eu paguei baratas. Então, o Gabriel está até falando aqui, vou passar também a palavra para o Dadão, que ele tem uma contribuição. O Gabriel falou assim, que de 5 ou 10 anos chamamos o capião, mas na Amazônia a maioria é 10 anos da condição resolutiva da regularização fundiária da terra da União, na terra da União. Tem que ver se o nome que está no cartório. Se for particular, é uso capião. Se não for, é regularização fundiária. Ou seja, né, é aquela, se for terra devoluta, terra pública, teria que pedir a regularização fundiária. Dadão, quer fazer alguma consideração com relação a isso? Que eu acho que esse não é um problema. Eu acho que é importante falar isso, porque eu acho que esse não é um problema exclusivo seu, sabe, Ruth? Verdade. Acontece mesmo esse tipo de coisa. A pessoa adquire a terra, não tem o título, e acaba que isso acaba funcionando como um atraso, né, para a entrada do processo de criação da RPPN, né? Isso. Painho, Dadão. Eu acho assim, né? Por exemplo, na Amazônia, que eu acho que tem uma situação fundiária mais complexa, na verdade, né? Porque você tem muita terra devoluta. Caatinga tem uma ocupação mais antiga, né? Muito mais antiga, em termos assim eu acho que é mais consolidada a situação fundiária na Caatinga que na Amazônia. E eu acho, Marina, que o que acontecia nesses casos da Amazônia é que você tem muitas posses, e as posses você não tem escritura. E quando você não tem escritura, quando você efetua a venda de um território que é posse, você não tem escritura. Então, essa pessoa que comprou, ela tem uma carta, mas é diferente de uma escritura. E ela tem que passar um tempo no terreno para depois ser gerada a escritura. Então, na verdade, no final das contas, são posses antigas que estão na família há muitos anos e que você não tem uma escritura disso no cartório, mas você tem um reconhecimento e tem uma posse dessa terra, né? E acaba gerando esse tipo de coisa. Na Amazônia é muito comum isso. Na Amazônia é bastante comum. Eu não sei o quanto é comum na Caatinga, porque quando a gente anda no interior aqui, a densidade, a Caatinga como um todo, ela é muito densa em termos de população humana. A gente tem uma densidade de sedes municipais absurdamente grande na Caatinga. Então, a gente olha o estado do Rio Grande do Norte, tem 262 municípios, se eu não me engano. O estado do Amazonas tem 60. E ele é quase 50 vezes maior do que o Rio Grande do Norte. Então, essa situação fundiária, eu acho que ela é muito mais solta lá ainda do que aqui, né? Aqui você está, em média, entre 7 quilômetros, 10 quilômetros de uma sede municipal, em qualquer lugar da Caatinga que você está. É muito próximo. Aqui são 167, Dadão, 167 municípios. 167, tá. Não chega a 200 aqui, não, ou 168, eu não tenho... Ah, não, aqui, ó, geral, tá falando 167. Gabriel, se você quiser contribuir com alguma coisa aqui também, ou se você preferir falar com a Ruth lá, mas você acha que é um problema... Quando quando eu estava no Estado, isso era uma das coisas, as pessoas apareciam na Secretaria do Meio Ambiente, e um dos principais problemas, né, principais entraves para que elas iniciassem um processo era exatamente essa questão que você está levantando, Ruth. Então, eu acho que, pensando aqui nesse coletivo, né, como uma rede que a gente está iniciando, encontrar pessoas que possam auxiliar nisso seria muito válido. E eu acho que o Gabriel tem aí uma contribuição para fazer. Você pode dar uma palavrinha para a gente aqui, Gabriel, por favor? Eu sou biólogo, tá? Eu não sou da área de direito, não, mas eu tenho alguma experiência com essa parte da burocracia e, inclusive, passei por um processo de regularização fundiária na Amazônia lá, que o cara me pediu R$5.000 para dar o título.
não deu, e aí virou uma operação lá, foram presas 12 pessoas no INCRA, tudo, e por isso que meu título da área lá da regularização do meu sítio, quando eu morava em Macapá, demorou anos para sair, né? Eu sou pessoa não grata no INCRA do Amapá por conta disso. Mas, enfim, eu entendo um pouco dessa área imobiliária, até pela experiência que eu vivi, e aí, se eu puder ajudar em alguma coisa a Ruth aí, ela manda um e-mail. O problema é que, às vezes, a terra está registrada em cartório, no nome de um particular, aí dá para fazer uso capião. Às vezes, a terra está registrada em cartório no nome de algum ente público, que tem muita área abandonada, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, em torno de reservatório de barragem, né? Então, tem muitas áreas aqui que são públicas e outras que são privadas. Tem que ver o caso específico que é para ver como tocar esse assunto, né? Se for privado é mais fácil, porque como já tem uma posse consolidada há muitos anos, ela, por certo, vai ter documentação do antigo posseiro dela, conta de energia, alguma coisa, e isso entra com ação de uso capião e sai relativamente rápido. Que ótimo. Que ótimo. Carlos, o Jorge também fez um comentário aqui no chat que ele já teve ofertas de venda de áreas contínuas da RPPN, mas que a regularização fundiária sempre é um problema, né? Carlinhos, se você quiser dar uma palavrinha. Não está falando, querido, está com o microfone fechado. Desculpa, em relação a essa questão fundiária, eu estou me lembrando aqui que o Wilton falou que está acontecendo essa questão, né, esse problema fundiário também lá em Pipa, né? Teve algumas questões fundiárias lá, etc. E o próprio IDEMA parece que estava tentando ajudar, né? Dando uma consultoria, dando uma ajuda jurídica de alguma forma, né? Então, eu acho que, assim, oficialmente, me parece que exatamente o governo estadual podia tentar ajudar nesse sentido, né? De dar uma ajuda jurídica e estar olhando de mais perto assim, o caso, quando acontece esse tipo de coisa. Talvez seja... Pois é, o Carlos, o IDEMA se colocou à nossa disposição na parte jurídica, né? Nós tivemos lá, nós da Gamboa do Jaguaribe, nós temos um problema que nós somos dentro da área urbana, né? Nós queremos criar uma RPPN urbana, mas que no passado era município de São Gonçalo e era área rural. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer a primeira verificação no cartório, apareceu uma pendência no cartório de lá de São Gonçalo referente ao passado. E aí gera uma bola de neve de imposto, juro, não sei o que, o IDEMA, nós vamos ter que recorrer a ele e depois ver se recorremos ao judiciário porque não tinha, quando compramos a terra, não tinha essa pendência. Quando fomos regularizar para ver a RPPN, aí apareceu. Então, realmente, o básico, acho que eu queria aproveitar para fazer a minha saudação aqui, agradecer ao professor Carlos, acho que o curso maravilhoso, né? O nível de envolvimento das pessoas, os palestrantes espetaculares, eu saí aprendendo muito e mais empolgado ainda. E para você ter uma ideia, cada vez que a gente vai falando, ontem eu estava falando à noite com o pai da minha esposa, e ele disse, rapaz, coisa interessante, dava para a gente fazer lá no sítio, que é em Santana do Mato. Mas aí é um espólio, será que pode espólio? Eu não sei, eu vou voltar lá no IDEMA e saber se pode, ainda está inventariado e tudo isso, né? Então, quer dizer, cada vez que a gente fala com pessoas que gostam do meio ambiente, que querem preservar, que fala sobre a RPPN, o cara se apaixona. Então, muito obrigado, Carlos, obrigado a vocês e a todos os que interagiram aqui, a gente sai aprendendo muito. Tá? Muito obrigado. Vai, Carlinhos, depois eu vou fazer um comentário. Não, eu queria, na verdade, pedir no início do dia, a Lenir abriu aí a câmera para falar sobre a experiência dela, né? Aí eu queria pedir para ela se ela poderia falar de novo e falar, dar o depoimento dela e o que ela está pensando em relação à criação da RPPN.
que ela está Ótimo. Deixa eu só fazer um comentário, Lenir, antes de te passar a palavra aqui. É o seguinte, eu acho que esses apontamentos que vocês estão fazendo são legais, por exemplo, numa próxima conversa, talvez seja até uma conversa um pouco menor, com aquelas pessoas que já se né, que querem mesmo criar, já para ser uma coisa mais específica, que ainda não estão ainda na dúvida, a gente poderia ter uma conversa só sobre a questão de regularização fundiária, por exemplo, né? Então, talvez isso pode ser um indicativo de abre uma nova porta para a gente aí ter questões mais específicas que possam ajudar nos processos que estão um pouquinho mais avançados, né, na intenção. Vamos lá, Lenira, manda ver. Então, bom dia, eu agradeço a todos esse curso, assim, como eu falei no preâmbulo lá, logo na porta de entrada aqui, na sala de espera, do professor Carlos. Agradeço a todos vocês, esse curso veio num momento, assim, muito especial, mas eu sou bem prolixa, eu vou tentar ser clara. Bom, em primeiro lugar, abriu portas porque eu comecei a pensar mais concretamente nos meus passos, no passo 1, passo 2, passo 3, diante de tudo que eu vi aqui. Ela me deu, em primeiro lugar, um efeito, eu tinha falado com o professor Carlos anteriormente, o primeiro efeito foi ampliar, sair do meu casulo, ou seja, da minha visão, só numa visão de proteção de uma área ambiental, porque de uma área ambiental não, da minha propriedade. A minha propriedade, eu vou explicar bem rapidamente para vocês, é uma herança do meu pai, quer dizer, é uma terra de meus antepassados. Ela está no município de Currais Novos, se chama Cachoeira da Serra da Pedra d'Água, porque o nome enfim, a serra se chama Serra da Pedra d'Água, e a minha propriedade é a Cachoeira da Serra da Pedra d'Água, porque tem um rio e tem uma pequena cachoeira. Cachoeira nos moldes do que a gente está chamando aqui no Seridó, né? Eu moro em Natal, mas eu estou como se eu estivesse lá. E é isso. Então, a terra que meu pai deixou de herança ainda viva, porque ele fez o inventário, como é um inventário que a gente chama? Ele fez uma procuração particular, né, para todos os filhos. Depois, quando ele faleceu em 2008, fizemos o inventário, e tem aí um entrave no inventário, não é nosso, foi da advogada e do cartório. Quando eu fui o ano passado, que eu estava nesse movimento aqui com vocês, ver essa questão do inventário, nós fizemos o inventário, mas o cartório errou o CPF do meu pai. Olha só. Nem a advogada. Aí quando fomos ver isso, o cartório já tinha mudado de titular, ou seja, já não era o mesmo tabelião, e pelo que eu soube dos meus irmãos, que quem estava movendo isso eram meus irmãos, eu vou ter que voltar a fazer isso agora, uma ação na justiça, não sei o que, ela disse o nome lá, que eu não estou lembrando aqui agora, tá, gente? E é isso, tá? Mas, assim, o inventário está feito, os 55,5 hectares está destinado no meu nome, então, acho que com relação a isso, os limites da terra estão bem descritos, porque meu pai tinha sido tabelião no início, mas ele não foi adiante, então, por isso que ele deixou tudo pronto, organizado, nessa questão de cartório. Então, eu tenho essa vantagem. O único problema é que a gente encontrou no meio do caminho esse cartório e essa advogada que não leram o documento, tá? Mas, bom, enfim. Então, é uma terra que ela está em Currais Novos, mas ela já é próxima, eu digo que ela é mais Cerro Corá do que Currais Novos, tá? Porque ela está ali bem na fronteira com o Cerro Corá. E é bem preservado. Algum de vocês aqui, eu posso citar Lívia e Flávio, conhecem bem a terra, que são meus amigos de muitas datas, ainda da época das trilhas que a gente fazia lá, então conhecem bem a região, né? Assim, na época que nem a gente não estava nem, Lívia não estava nem em ecologia, estava lá nas aventureiras por natureza. Então, veja, é uma terra a olho nu, eu não sou da área, é bem preservada, porque não tem nenhuma construção, tá? Então, tem uma vegetação, uma fauna, uma flora a ser pesquisada, porque eu, Lenira, não conheço, tá? Assim, eu sei alguns nomes, mas eu não sou... meu objetivo até ontem era só trilha, hoje ele estava mais ampliado. Com esse inventário, hoje eu fiz um pequeno inventário na época, né, com fotografias, que é uma coisa que eu gosto, da biodiversidade, mas eu não tenho conhecimento para falar de biodiversidade. Mas é isso, ela tem um potencial turístico, por causa da cachoeira, por causa também de outros, de geomorfologias, né? Acho que é geo, né? Ou seja, também atrativos geológicos,
Tá? Então, mas aí, então, e eu quero preservar esse local para pesquisa, eu quero preservar para minha família, entendeu? Eu quero preservar. Tenho desafios, hoje ficou bem claro, assim, ainda bem que eu não estou sozinha, esse é um grande trunfo aqui de vocês, né? Quando eu vi a apresentação anterior falando da caça e dos caprinos que né, enfim, das questões com os vizinhos, isso é uma questão mesmo, porque a noção deles de meio ambiente, de toda a coletividade, né, assim, é uma realidade. Eu vou ter, imagine, somos eu e minha filha nessa história, mulheres, entendeu? Que por mais que os meus vizinhos que estão lá há muitos anos, que conhecem a minha família, eu sei que eles têm um respeito por mim, né? Mas queira, quer não, eu sou mulher. E isso tem um peso lá. Então, eu tenho que enfrentar. Eu sei que eu tenho certos desafios aí, né, na criação, e não só na criação, tem a questão burocrática, que eu acho que isso é um passo a passo. Né? A implementação e o que uma RPPN, o impacto educacional, o impacto mesmo, o impacto na vida das pessoas, na minha também já está tendo há muitos anos, que eu vou me mudar para lá qualquer dia desse. Isso. Isso aí eu sei que é um desafio que eu vou ter que... Que bom que agora tem uma rede, está se construindo, e eu não me sinto mais tão sozinha. E só gratidão. Tá? Muito obrigada. Desculpa, eu falei muito. Falou nada. A gente falou uma semana aqui, agora 15 minutinhos não é nada. Dadão, por favor, depois o Carlos, por favor. Não, a pergunta que eu, na verdade, assim, né, a gente viu aí ao longo da semana os vários desafios que se tem, né, para se criar uma RPPN, manter uma RPPN. E também a gente viu, né, a Lívia começou a falar muito sobre isso, as motivações, né? As motivações, da onde é que vem as motivações? Porque elas podem ser muito diferentes, né? E aí eu fiquei pensando aqui, a gente, né, nesse momento na Caatinga, discutindo isso, quais seriam, aqui no nosso grupo, as principais motivações e os principais desafios que a gente enxerga para colocar isso no território, né, para converter essa vontade em ações, na verdade, e chegar no objetivo de estabelecer essas RPPNs. Então, na verdade, o que eu queria era lançar um pouco dessa reflexão, porque, como eu acho que a Lívia colocou, as motivações para a criação das RPPNs, elas são muito diferenciadas. Por exemplo, o Daniel hoje falou para a gente que eles têm uma RPPN, a Serra das Almas, com uma motivação de replicar o modelo, de capacitar as pessoas, de treinar outras pessoas da região. Tem muito mais, não querem abrir para visitação, nem para pesquisa, mas tem o jeito delas de amar a natureza. E a verdade é que a bicharada e as plantas falam muito obrigado por isso. Então, o pessoal, o grupo de verdadeiro interesse nosso, ele está falando muito obrigado. Mesmo para quem não tem um interesse em compartilhar esse território com outras esferas da sociedade, né? Então, era só lançar um pouquinho dessa coisa, quais são as nossas motivações aqui e quais são os nossos desafios para estar decolando isso. Obrigado, Marina. Eu quero falar, só acrescentar uma coisa, desculpem. Eu não posso deixar de fazer aqui colocar aqui um comentário muito interessante. Não é? Eu fui universitária, eu também fui pesquisadora, eu fiz mestrado na área da psicologia, né, que é a minha área. E eu fico muito feliz, eu estou emocionada, realmente. Alguém falou aqui sobre essa articulação, né, sobre ou seja, de eu ver, Deus está vendo em olhos, assim, meus próprios olhos, uma iniciativa da universidade pública para a comunidade.
Olha, eu sonhei a minha vida toda. Eu entrei na universidade em 1983, saí em 88, formada, depois voltei para o mestrado. E eu escutava isso, eu achava coisa, projeto de extensão, naquela época era raro, né? O FRN não era o que é hoje. E eu ouvia, e eu trabalhava no serviço público e não via a minha área chegar até a mim. E eu, com dados de realidade ali, que eu trabalhava em unidade básica de saúde, sou psicóloga, trabalhei na saúde, trabalhei em hospital, eu com dados assim para oferecer para a universidade, e eu nunca consegui, entendeu? Mesmo que eu fosse lá, não, teve uma professora que fez um projeto de extensão belíssimo, Sueli Alencar, com o Centro de Reabilitação Infantil, quando eu trabalhava lá, e a gente podia refletir sobre o autismo. Então, a universidade, não vou dizer que foi, mas durante a minha trajetória de 30 anos no serviço público, eu não vi chegar quase. E aí agora eu estou aqui e eu estou sendo, né, ou seja, contemplada com este movimento entendeu, da UFRN, né, e de outros, e na parceria do que a gente chama de, né, intersetorialidade. Né? Eu trabalhei isso na saúde e não via concretamente. E eu estou vendo aqui com vocês, olha, meus parabéns, eu me sinto muito feliz. Sabe, que eu estou aqui fora agora e vocês que estão produzindo saberes, né, conhecimento e pesquisa chegando até a gente. Tá? Bom, fecha parênteses. Era isso. Carlinhos, por favor. Lenira, eu vou estender mais ainda, na verdade, essa coisa para você. Eu tô, na verdade, para te contactar há algum tempo, porque eu sabia do seu interesse, né? Você já teve uma reunião prévia lá no seminário, né? Eu estou, na verdade, eu busquei a empresa júnior da ecologia, da biologia e da geologia, e eles estão aqui presentes, estão fazendo curso, né? Se capacitando. E eu queria, na verdade, fazer o seguinte, eu queria saber se você tem interesse em colocar a empresa júnior junto com vocês aí, para poder alavancar esse processo. Puxa, posso chorar? Claro, professor. Claro que eu aceito, sim. Obrigada. Claro. Pode agendar o horário. Não sei se tem alguém aqui agora, nesse momento, da empresa júnior. O pessoal está aqui? Não sei. A Gabriela está aqui. A Gabriela está aí, ó. Gabriela está aí, ó. Lenira, Gabriela, Lenira. Cadê a Gabriela, que eu não estou vendo a carinha dela aqui? Vamos. Consegue abrir a câmera aí, Gabriela, para a gente te ver? Sim. Eu vou até. Aí, ó. Gabriela. Vocês estão aqui na minha tela, vocês estão exatamente no centro da minha tela, uma do ladinho da outra. Eu acho que isso não é por um acaso. Não. Muito obrigada. Puxa, vamos trocar figurinha, assim. Estou muito, muito ansiosa com isso, com esse curso. Obrigada, professor. E está muito legal. A gente está muito ansiosa para começar um trabalho de RPP. Está muito empolgado, já fez a parte de tudo e tudo, e a gente está realmente preparado para isso, viu? Vai ser uma Gabriela, deixa eu dar uma sugestão para você. Você é da empresa Júnior da Ecologia, né? Então, uma sugestão é talvez vocês se aproximarem de alguém do direito que esteja no mesmo pique que vocês nesse trabalho, para poder auxiliar nesses processos que são emperrados, por exemplo, no nível do cartório, né? Em níveis assim que a gente da área da biologia tem pouca afinidade, né? Então, eu acho que ajudaria, tanto no caso da Ruth quanto no caso da Lenira, ajudaria bastante, né? Então, fazer uma empresa júnior da ecologia com a possibilidade de intercâmbios, né? De ter uma misturinha aí de cursos da UFRN, que eu acho que isso é muito bacana. E, que antes de eu abrir para você, deixa eu só fazer um comentário sobre o que o Dadão disse, o que eu acho legal dessa semana que a gente passou juntos aqui, é que a gente viu claramente que nem toda a RPPN tem que ter vocação para visitação, embora a gente ache, eu como uma não proprietária de RPPN, adoraria que todas fossem abertas à visitação para a gente poder ir, né? Mas a gente vê que nem todas têm de fato, como a do Flávio, por exemplo, lá, que é lá em cima do morro, né, na Serra, na divisa da Serra, na Serra do Mar, né, dele é Serra do Mar, Serra da Mantiqueira.
Mas que existem muitas formas de se conseguir gerar recurso, né, dinheiro, ou então pelo menos manter a RPPN, que não é através só do turismo, e a gente acabou vendo isso ao longo de vários momentos aqui nessas conversas, né? E só complementando o que o Dadão falou, até um pouco, eu sei que não foi a intenção dele falar exatamente o que eu vou dizer, mas eu acho, Dadão, que o compartilhamento, ele ocorre, o compartilhamento dos benefícios, ele ocorre. Você falou, não compartilhar, você estava querendo dizer compartilhar o lugar, né? As pessoas irem lá visitar, mas os benefícios estão lá. Então, os proprietários de RPPN têm todo o direito de demandar, por exemplo, do poder público, que esse compartilhamento que é feito através dos serviços ambientais que vocês estão prestando, né? Seja remunerado em algum momento. E eu acho que essa é uma briga aí que nós temos que travar juntos, né? Então, vamos lá. Então, a Kelma, é isso? Estava com a mãozinha levantada? Ou foi outra coisa? Só para agradecer, obrigada. É muito importante a gente fazer uma ligação com o direito mesmo. Eu acho que vai auxiliar a gente fazer mais facilmente todo esse processo. A Lenir e outras pessoas que queiram contratar nossa empresa Ecocim e confiança, né? Confiança em fazer esse trabalho. Eu agradeço mais pelo local de fala e pelo curso, viu? Obrigado, professor Carlos. De nada. Só uma complementação, né? A gente está fazendo uma parceria Empresa Júnior, a Ecocim, que é da ecologia e da biologia, né? E da geologia. E eles podem fazer a parte de georreferenciamento. Então, né, aquela coisa que o Jorge, né, passou aquela dificuldade toda, etc., né? Então, a gente está tentando né, azeitar aí o processo todo também com os profissionais que podem assinar e podem fazer essa parte do geoprocessamento. E aí, vamos dizer assim, só lembrando do plano de manejo, né? Uma vez que a gente vai fazer o geoprocessamento para a criação, também pode já aproveitar, né, e fazer o geoprocessamento para o plano de manejo também, né? E aí fica tudo no mesmo zoneamento, né? Então, uma coisa que tem que ser conversada aí com calma. Mas, enfim, Lenira, está aí a oferta, o contato. E... Agradeço. A gratidão. Eu estou aqui sem palavras. Tá certo. E eu queria só, na verdade, assim, na inscrição do curso, tiveram muitas pessoas, muitas empresas que mandaram representantes também que têm interesse na criação da RPPN, né? Então, eu queria saber se por acaso tem alguma dessas pessoas que estão representando empresas aqui, que estão nesse processo de, pelo menos, pensar, né, na criação da RPPN. Se vocês quiserem se manifestar também, seria sensacional. Oi, acabei voltando aqui. Eu sou Vanda, eu faço parte da empresa voluntária e a organizadora também. A empresa está com o processo de criação de uma RPPN, mas não é no Rio Grande do Norte, é na Bahia. E aí eu vim acompanhar, porque eu estou dando suporte nas atividades de educação ambiental. E eu queria conhecer mais, né, entender melhor. E eu acho que tem outra colega aqui, que é a Isadora, eu não sei se ela já saiu. E aí, coincidentemente, eu também sou do município de Corá, e fiquei muito feliz aí com o que a Lenira trouxe. Wanda, legal você ter falado aqui, e eu queria fazer um comentário que faz muito tempo, quando a gente começou o projeto Caatinga Potiguar, a gente já vem falando disso, e sobre a possibilidade de parcerias, né, público-privada, ou mesmo privado-privado, né, proprietário com empresas privadas, para conservação, né, e eu acho que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um potencial gigantesco, nós achamos, né, de obtenção de recurso para a criação, implementação e manutenção de RPPNs com
essas empresas eólicas aí, né? Então, eu acho que a gente, claro que tem as controvérsias, elas não são tão limpas quanto quanto a propaganda diz, a gente tem vários problemas, tudo, mas eu acho que esse é um tipo de parceria que seria muito bem-vinda, se costurada no DNA da maneira correta, né? Para implementação de RPPNs mais sustentáveis, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que aqui no RN tem, na Bahia também, mas na RN tem muito potencial, né? Alguém mais gostaria de falar sobre o curso aqui, sobre essa semana que a gente passou juntos? Gabriel, você está pretendendo fazer uma RPPN também, não é? Oi, eu terminei preenchendo ali o formulário, mas ainda está em fase muito inicial. A gente tem um grupo de 37 pessoas e, assim, é difícil dar uma homogeneidade de pensamento e objetivos, né? Eu já presenciei, digamos assim, muitas iniciativas de Ecovila e no começo tem muita energia, pouca gente bota a mão na massa e o negócio não sai do canto. Mas estamos mais ou menos convergindo para uma ideia de buscar um terreno em torno de 30 minutos de Natal, que tenha potencialidade ambiental. O objetivo seria cada um construir uma casa, né? E, no fundo, ter alguma atividade produtiva, né? Que pode ser ecoturismo, vai depender da vocação do terreno que a gente conseguir, e final de semana agora o pessoal já foi ver 3 fazendas, e a gente está atrás de área para comprar, principalmente aqui no entorno Isso de é junto Natal, com a porque a ideia Juliana, seria não? esse... Oi? É junto com a Juliana, não? A Juliana Valverde, não? Eu acho que tem uma Juliana, porque tem um projeto de Ecovila, né, que foi feito, acho que essa Juliana é do Núcleo de Permacultura do FRN, não? Não sei se... Ela é esposa do Sérgio, que trabalha com peixes na ecologia. Não sei se... Não, eu não conheço muito o pessoal daqui, eu me formei fora. Mas a liderança, para mim, quem tem falado muito é o André Dias, né, que é um rapaz, um agente da Polícia Federal. E aí ele é um cara muito ativo, muito participante e vem procurando as áreas e liderando esse grupo. Então, hoje estava em 38 pessoas, reduziu para 37, né? Mas é bom que as pessoas não entrem quando não têm a convicção. E está se alinhando digamos assim, esse pensamento estratégico e buscando a área para ver exatamente questão de valores e quem vai poder entrar, quem não vai entrar. A gente está num processo de construção ainda, sabe? Aí eu estou estudando aqui como uma forma de buscar conhecimento e contribuir com o grupo também nos debates, né? Gabriel, eu queria te fazer uma contribuição aqui. Dadão, me corrija aí se o nome for esse mesmo, Carlos, mas tem um grupo internacional. Isso aí é uma coisa antiga, mas que era mal vista para algumas pessoas, mas hoje em dia está sendo mais sedimentada e a gente vê iniciativas muito interessantes. Mas tem um grupo, se eu não me engano, americano, com recursos de diversas... de pessoas que têm interesse em conservar, que eles estão financiando compra de área, desde que seja com finalidade de conservação, para criar unidade de conservação, né? Como é que é o nome, Dadão? Conservation Trust? Como é que é? Você lembra, Carlinhos? Wildlife Trust, né? Wildlife Trust, é isso? Vou ver. Wildlife Conservation Trust, sei lá, acho que tem alguma coisa de conservação. Eles têm, é um grupo que o interesse é conservação da vida selvagem, através... Rainforest Trust, Rainforest Trust. Rainforest Trust, mas eles têm essa intenção de conservação através da compra de áreas e criação de unidades de conservação, né? Então, isso talvez seja uma... Dadão, você tem aí o site deles? Eu vou procurar aqui e vou colar aqui no chat, porque, inclusive,
proprietários particulares, não precisa ser uma iniciativa, eles até preferem que não seja uma iniciativa governamental, né? E vocês podem ir atrás eles financiam desde o processo de compra da área até, hoje em dia, eles até têm priorizado o processo de implementação, de transformar a área em unidade de conservação. Ó, tá aqui, o Dadão colocou o endereço. Perfeito. Nossa, muito obrigado. Eu vou passar para o pessoal. O André, ele é muito articulado no meio assim de conservação ambiental. Ele está terminando doutorado agora aí na UFRN, fez um sanduíche na Universidade de Nova York. Ele tem vários projetos internacionais de tráfico de animais, de não sei o que. Ele conhece muito essa parte mais, digamos assim, do vínculo institucional internacional, o cara que domina bem inglês, tudo. Então eu vou passar para ele que ele vai tocar isso, mas show de bola, informação muito boa. O que a gente tinha visto era a questão do Banco do Nordeste, né? Foi feita uma reunião lá com o Banco do Nordeste, tem uma linha de financiamento um pouco mais acessível, e aí por isso que se pensava em fazer alguma coisa no sentido de ecoturismo, de tentar fazer um empreendimento, digamos assim. Achei interessante a apresentação do Flávio, né? Porque a gente que é biólogo pensa muito do lado só ambiental, e nos últimos anos eu tenho pensado muito nesse lado econômico também, de ter a viabilidade econômica para se sustentar no longo prazo, né? Eu comentei na apresentação, eu tive muito contato com o Dr. Paulo, foi citado de RPPN no Amapá. A RPPN que tem no Amapá é a Revecom, é um médico que se aposentou e criou um RPPN, ele que se via como setas, ele recebia bicho apreendido, ele era o único ponto de educação ambiental que as escolas levavam, era uma coisa assim importantíssima para a cidade, perto da área urbana, e assim, sofreu muito, respondeu até inquérito de maus tratos de animais, porque ele não conseguia ter dinheiro para manter os bichos. Então, assim, esse tipo de situação, quando falta dinheiro, é muito crítico, né? Então, assim, é importante deter muito tempo nessa parte de planejamento. Então, nessa fase que a gente está pensando e conversando, sabe? Ótimo, Gabriel, obrigada, viu? A Kelma levantou a mão também. Só uma coisa complementando, que eu acho que é interessante. A Rainforest Trust, eles têm especial interesse em financiar iniciativas em áreas que têm espécies ameaçadas, tá? Então, esse é um ponto importante. Em geral, você tem que ter dados sobre espécies ameaçadas que ocorrem na área. Obrigada, Dadão. Kelma, por favor. Oi, consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Minha conexão não está muito boa. Olá, boa tarde, bom dia para todos. Eu sou Kelma Nunes e nós somos proprietários de RPPN já há 23 anos. Também quero parabenizar pelo evento, muito, muito significativo e muito rico. Então, nós já estamos numa segunda geração, e já ensaiando para ir para a terceira geração de proprietários de RPPN. E por muito tempo a gente deixou nosso plano estratégico para ir fortalecer esse movimento. Esqueci de falar, eu sou aqui do Ceará. E a gente, assim, aprendeu muito caminhos, principalmente o caminho das pedras. E aí eu queria, assim, deixar aqui um alerta para os futuros proprietários de RPPN, que realmente a RPPN é um instrumento fantástico. No nosso município, a gente sempre contribuiu, inclusive, embora não seja reconhecido, o município teve uma grande melhora de qualidade de vida e traçou um novo futuro, embora, assim, muito arrastado. Mas hoje a gente consegue contemplar isso melhor, embora não exista esse reconhecimento, né? E nem a gente está procurando isso, porque o verdadeiro proprietário de RPPN, essa é a visão dele, deixar verdadeiramente um legado. Mas aí, qual é a sugestão que eu quero deixar aqui, o alerta?
é que hoje tem que ter muita atenção nas parcerias que se faz, né? Tem que ser muito criterioso, se possível documentar, porque hoje se antes já era um pouco, hoje a RPPN ela não é só um instrumento legal de políticas públicas, de conservação de biodiversidade, de multiplicar educação ambiental e tudo mais. Mas hoje, principalmente, a RPPN tem se tornado um instrumento de negócios. O mundo todo está explodindo esse boom verde aí, né? E aí você tem que ser muito criterioso, porque tem muita gente mais expert nisso. Os proprietários de RPPN, eles não são muito envolvidos com isso. E aí você pode ter alguns problemas. E assim, como eu vejo que muita gente aqui verdadeiramente tem o amor pela biodiversidade, quer criar sua área, esse é o alerta que eu faço. Que vocês sejam criteriosos nas suas parcerias. Mas isso também não é um desestímulo, porque se a RPPN hoje é um instrumento já consolidado embora também não seja reconhecido, né? Mas de que é um leque de várias oportunidades para o município, para a região local, ela é também uma questão de futuro, nas questões de pequenos negócios e tudo mais. Então, essa é a minha contribuição. E a gente está aqui no Ceará, a gente ficou por 13 anos disponibilizando nosso tempo para fortalecer o movimento, e a gente só saiu porque cumprimos a nossa missão, junto com outros atores, inclusive a Associação Caatinga, e chegou um momento que, depois que foi criado o decreto, né, não tinha sentido ter uma associação de proprietários de RPPN com esse foco de criar novas áreas. Nosso foco agora teria que ser verdadeiramente de empreendedorismo, para ter o nosso sustento, o sustento da área, porque se naquela época nós tínhamos obrigações de manter a área, hoje a lei nos leva para coisa muito mais séria. No nosso caso, lá a gente tem muitas obrigações com questão de evitar incêndio, e, infelizmente, os governos ainda não estão tão organizados como deveria. Mas eu acredito que vamos todos nessa luta juntos chegar lá. Pois é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Kelma. Aqui, seguindo aqui um pouco essa sua provocação de tomar cuidado com as parcerias, que é uma recomendação muito importante, eu queria fazer aqui uma sugestão, na verdade é também uma ideia, né? Não é necessariamente uma coisa que possa ser implementada, mas para a empresa júnior, Gabriela, por exemplo, se vocês reconhecessem que esse suporte à criação de RPPNs é uma linha importante que pode ser seguida por vocês, talvez vocês montarem uma pequena parte no site de vocês, eu não sei exatamente como poderia ser. Eu imaginei uma coisa assim, vou falar com a possibilidade de a gente mudar junto isso aqui, mas como se fosse uma vitrine de possibilidades de apoio à criação de unidades de conservação, né? E, no caso, a RPPN seria o mote principal. Então, vocês mapeariam os possíveis financiadores, que, inclusive, trariam recursos para a empresa júnior, e como eles podem auxiliar esses projetos que estão na vitrine, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a criação de uma brigada de incêndio em algum lugar, ou então fazer um acero em volta de alguma propriedade, de alguma área, de alguma RPPN, ou a sinalização, placa, plano de manejo. Então, como se fosse uma vitrine de possibilidades para essas RPPNs que estão sendo parceiras de vocês, e vocês buscam ativamente o recurso que pode bancar essa vitrine de projetos,
Você entendeu? Eu acho que ficou meio, não sei se ficou muito confuso. Carlos, Dadão, Gabriela. Ficou bem claro. Ficou bem claro, Marina. Esse é um caminho interessante, porque vocês teriam essa função de filtrar um pouco, né, a idoneidade desses parceiros e, ao mesmo tempo, auxiliar esse coletivo de proprietários que têm interesse em conservação, né? Às vezes em coisas mais específicas, às vezes em coisas mais genéricas. Eu acho que isso aí pode ser um caminho muito, muito interessante para vocês e para os proprietários também. Esse curso também é uma oportunidade, né, para a gente estar e estar conhecendo as pessoas que têm interesse em criar RPPN, para a gente entrar em contato. Então, isso foi uma oportunidade. E a gente pretende, sim, fazer umas publicações sobre RPPN, porque a gente estava no momento de estudo, então a gente não começou com isso totalmente, mas a gente pretende começar em breve. Obrigada. Carlos? Não, eu ia só comentar. Eu acho que o seu microfone está aberto, Kelma, mas eu queria só parabenizar, na verdade, né? Já é segunda, terceira geração aí de donos de RPPN aí na família, né? É uma coisa muito bacana, né? E é parte dessa ideia, né? Do legado está se concretizando aí na prática, né? Então, tem sempre grandes desafios, mas o exemplo que você traz aqui é um exemplo muito bacana, né? E quem sabe, né, né, tem o pessoal vai, a gente pode como é que chama? Olhar o futuro, né? Assim, eu vejo assim, eu estava olhando, né, o Jorge, por exemplo, né, iniciando uma RPPN, e você já está há 23 anos, né, com uma RPPN, muito bacana. Teria mais alguém de alguma empresa que está aqui que gostaria de se manifestar? Gente, eu queria só reforçar aqui que a gente tá nesse formulário aqui que o Carlos compartilhou, não necessariamente só as pessoas que já têm uma intenção mais consolidada de criar RPPNs podem entrar ali. Se vocês colocarem, quem tiver algum interesse, mesmo que remoto, e quiser colocar o nome ali, é bom porque a gente, em umas próximas oportunidades, em outras situações de trocas, de capacitação, essas coisas assim, a gente tem o nome de quem tem interesse, né? Então, só reforçando isso, tá bom? O Jorge aqui falou que eu quero um fundo permanente de financiamento de despesas de RPPN. Olha lá, vocês podem criar um monte de demanda e botar lá para a Gabriela, que daí ela coloca na vitrine de demandas de coisas que vocês precisam. Vai, Kelma, por favor. Só para dizer que a gente já foi até comentado aqui, acho que pelo Flávio, existe a Confederação das RPPN, que cada vez mais tem se organizado, se articulado, um ambiente muito bom para você, Gabriela, e para outros futuros proprietários interagirem por lá. Lá o que tem de novo está sempre acontecendo, muita gente em busca de soluções, não só para as RPPN, mas para a nossa biodiversidade. Então, fica aqui a dica. Vão lá, conheçam o site lá da Confederação, tá bom? Obrigada, Kelma. Eu botei no chat o link da cartilha de serviços atual da Ecosim, para vocês darem uma olhadinha, viu? E, com certeza, futuramente a gente já vai adicionar um trabalho de RPPN também. Agradeço. Dadão? Acho assim, né, nessa direção que você acabou de falar, Marina, o que a gente vê, me ocorreu agora, né, é assim, em Manaus tem a Zona Franca, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que tem uma área rural. E muitas vezes o que acontece eles têm que destinar uma parte dessa verba para financiar iniciativas de pesquisa, iniciativas socioambientais.
e eles que era o que o Riva estava trabalhando, que é uma coisa similar a uma coisa de RPPN, aonde você tem o quê? Você tem um local de exposição dos diferentes projetos que necessitam de apoio. Então, imagina que a gente tem um site, uma central, onde as diferentes RPPNs têm diferentes demandas financeiras para executar diferentes tarefas, e você coloca um projeto nessa área. E as empresas adotam esses projetos. Então, ou as empresas, ou um dinheiro público que tem que ser destinado para esse tipo de ação. Eu não sei bem explicar como é que isso fica em termos jurídicos e administrativos, se é possível para dinheiro de compensação, etc. Não sei dizer os caminhos administrativos disso, mas lá está funcionando. Lá está funcionando e algumas empresas têm adotado determinados projetos, ou científicos, ou com comunidades rurais, e tem acontecido isso, né? Então, acho assim, sempre é bom a gente estar olhando para outros locais, né, que têm dinâmicas diferentes e aprendendo algumas dinâmicas que podem funcionar para a gente aqui também. E como já faz um tempo, né, que está tentando se trabalhar essa aproximação com a Fierne, né, com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, talvez essa seja uma boa arena para se promover uma tentativa para algo assim, para ter um canal de financiamento, de recurso financeiro, para estar sendo repassado para as RPPNs. Era só uma sugestão aí de como pode estar pensando nisso. Obrigado. Obrigada, Dadão. Ótimo. Tem outra coisa também que eu acho que valeria a pena a gente incluir num próximo momento de uma conversa nossa, talvez fosse a experiência que a gente tem bastante contato pela UFRN com um grupo de pesquisadores da Costa Rica, né, Dadão? E também tem um brasileiro que fez ecologia, que chama Ranulfo, que ele é parceiro, acho que do pessoal da Confederação de RPPNs, que também tem um trabalho bem interessante para a geração de renda em RPPNs, né? Com crédito de carbono, com bitcoins, essas coisas mais modernas, assim, né? E ele também trabalha... Acho que é tão importante para o pessoal não confundir, que ele fez ecologia, mas não na UFRN. Ah, sim, é verdade, tá certo. Ele fez ecologia em Rio Claro, no interior de São Paulo. Mas na Costa Rica eles têm experiências muito exitosas também com áreas privadas, né, de conservação. E lá o negócio chegou num tal ponto, tudo bem, o país é muito pequenininho, né, mas chegou num tal ponto que eles conseguiram mudar a matriz principal de geração de renda do país, que antes era mais baseada na agricultura, tudo para ser uma matriz mais de conservação, né? Então, a Costa Rica tinha, sei lá, 20% de vegetação nativa, ela foi totalmente restaurada em função dessa aptidão relacionada com a conservação, né? Então, acho que a gente também pode pensar num próximo momento, trazer essas experiências, assim, exitosas de fora também, né? Outras experiências do Brasil, que tem inúmeras, e também de fora. Fala, Paim. Foi ótimo você falar nisso, porque, assim, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é pensar por que a Costa Rica tem tanto êxito nas áreas de conservação privada, que elas transformaram, talvez, na principal fonte de renda de um país, né? Realmente é muito atrativa, e boa parte da conservação, boa parte da visitação desse turismo ecológico, do turismo de natureza na Costa Rica, é realizado em propriedades privadas, né? E a pergunta é por quê? Eu vou dar um chute aqui, tá? A minha interpretação pessoal, não tenho dados. Sabe por quê? Porque o preciosismo atrapalha. Então, você colocar qualquer ação
que você queira fazer dentro de uma área protegida, vê ela como muito prejudicial, atrapalha você receber as pessoas. Então, lá na Costa Rica, você faz uma trilha cimentada para receber pessoas com dificuldade de acesso. E isso não é um problema, isso não é visto como você está causando um prejuízo para a floresta. Ao meu ver, eles desenvolveram um sistema onde o uso da natureza faz muito mais sentido. Não existe um extremismo no sentido da intocabilidade. É para ser manejado e é para você levar grupos. Por exemplo, você quer receber visitação na sua área, você tem que pensar numa pessoa que talvez nunca tenha entrado numa área, numa floresta, que nunca tenha andado na caatinga e que se sinta desconfortável em andar numa trilha de 40 centímetros, cheia de pedra, tem medo. Então, ela só vai ficar olhando o chão e não vai nem conseguir olhar a paisagem. Eu acho, né, que essa é uma coisa que a gente tem que estar conversando com quem regulamenta o uso das UCs, para a gente ter, no futuro, uma flexibilidade maior, porque eu não tenho dúvida que o dia que a gente tiver isso, a gente vai conseguir aproximar muito o nosso povo das unidades de conservação e deixar de ter essa distância abissal que existe hoje em dia ainda. Tá? É muito mais uma reflexão para outro tempo do que a gente está falando aqui, mas que eu gostaria de deixar essa contribuição. Obrigado. Obrigada, Dandão. Gabriel, fica à vontade. Dandão, apaixonei no que você falou, porque realmente eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Natal, quando eu cheguei, sabe? Eu morei na Amazônia e quando eu vim morar aqui, eu participei de algumas iniciativas, algumas discussões, debate do plano de manejo do Parque da Cidade, outros mutirão de plantio de muda que um vereador estava fazendo, 50 mil mudas. Aí fui com meu sobrinho coletar semente no Bosque dos Namorados. O fiscal veio lá, o cara falou, quase que prendeu a gente, meu sobrinho ficou até com medo, assim, do jeito que ele falou, sabe? A gente tava com um saquinho coletando semente para plantar, para fazer reflorestamento, sabe? Assim, e dentro de uma unidade de conservação em que o próprio monitor fala, gente, cuidado, não pise fora porque vai ter a tocandira que dói mais do que um tiro. Cara, isso você quer fazer o quê? Quer que a criança tenha medo do meio ambiente, tenha horror ao meio ambiente ou que ela crie conexão com o meio ambiente? Então me assusta o Parque da Cidade ter uma trilha lá que você não pode pisar fora da trilha. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão de preservação, né, como tinha colocado lá na primeira aula, uma visão de preservação exagerada que atrapalha a visão de conservação, né? Nesse sentido, eu queria só fechar com uma fala que eu falei durante o curso, mas é inclusive uma oportunidade aí para a Gabriela, que os empreendimentos imobiliários em Natal, eles, para se tornarem maiores, terem maior ganho de escala, que é o interesse financeiro do pessoal setor produtivo, né, da construção civil, eles podem construir a mais do que o básico, né, tem o direito do uso básico do terreno e pode construir a mais. Isso normalmente é pago uma taxa para a prefeitura, porque esse patrimônio da infraestrutura coletiva é um patrimônio público. Então, aí se colocou nesse último plano diretor a transferência do potencial construtivo, que vai esvaziar o direito de construir nas áreas de interesse ambiental, e vai viabilizar alguns empreendimentos comerciais do setor da construção civil, por outro lado. É como a construção civil estivesse financiando a proteção do meio ambiente. E esse mecanismo, depois que esvazia a transferência do potencial, está na lei complementar, foi colocado, inclusive tem uma menina da prefeitura, a Jamile, que faz parte aqui do curso, não sei se ela está online agora, que está estudando a criação de RPPN pela prefeitura, né, que é exatamente o que foi colocado nos debates, é tentar incluir essas áreas remanescentes de interesse ambiental de uma forma sustentável, né,
na matriz urbana. Quando a gente pensa, por exemplo, eu sou da Associação dos Moradores do Sun Valley, e a gente vê que o Sun Valley está sem poder construir ali há muitos anos. Anda pelo bairro, só tem lixo, só tem efeito de borda crescendo, só tem, sei lá, tem pilha, tem resto de tinta que pode estar contaminando ali o lençol freático naquele lixo que está ali, porque a população moradora do bairro olha para aquela área verde, ela vê como lixo e insegurança. Ela não vê como uma oportunidade de prover um serviço ambiental, de melhorar a qualidade de vida. E a gente só consegue isso, e eu falo muito da área urbana, porque a gente tem, acho que talvez 80%, 90% da população hoje está em área urbana. Então, a gente tem que pensar nisso em área urbana, em RPPN também em área urbana, e nesse movimento de tentar levar as pessoas para essa conexão ambiental, para que elas não fiquem tão dissociadas da realidade com um padrão de consumo totalmente insustentável, sabe? Então, assim, eu gostei muito do que o senhor falou, e queria pontuar de novo essa questão, vou até escrever um textinho assim, com esse histórico para o pessoal da empresa Júnior, da área urbana, porque eu acho que é uma oportunidade que vai ter, não só do ponto de vista de negócio, de consultorias ambientais, mas da gente mudar um pouco a forma como a gente tem a conservação ambiental em Natal. A gente tem 34% da área do município é zona de proteção ambiental. Onde é que a gente pode ir hoje? Tem o Bosque dos Namorados, a Zona Norte não tem nenhum lugar que você possa ter contato com o verde, na Zona Sul ali, tem o Parque da Cidade, tem uma área militar que não pode entrar, então assim, tipo... Opa, vai lá na Gamboa de Jaguari. Tem área verde que a gente possa usar, né? Tem a Zona Norte, tem o Geraldão, desculpa aí, Geraldão, a Gamboa, né? Excelente. Mas, assim, iniciativa particular, né? Do ponto de vista público, não tem, né? E, assim, a CPA 8, que é a margem ali do Rio Potengi, é belíssimo, tem um potencial até turístico imenso, né? Mas, enfim, era só uma reflexão, um bate-papo mesmo, que é interessante. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. Importante isso mesmo. Carlinhos. É só um rápido complemento em relação ao que o Dadão falou, né? E pensando sobre essa experiência lá na Costa Rica, eu também tive o prazer de ir lá, né? Visitar as unidades de conservação deles, né? Mas uma coisa que eu me lembrei é o seguinte: a sustentabilidade da RPPN, às vezes, ela vem não só internamente a RPPN, né? Então, por exemplo, quando eu visitei lá, eles fazem pacotes que você vai lá, você visita uma unidade de conservação. Mas aí, depois que você visitou, você vai lá ver as maravilhas, né? Depois o pessoal fala assim, bom, agora vamos dar uma olhada lá numa fazenda de produção de café. Né? A Costa Rica é famosa pelo café. Então, a gente foi visitar uma fazenda de café, eles mostraram como se faz, como se planta, como se colhe as sementes, né? Como se torra. E aí depois vende lá o pacote de café, né, para a gente. E aí depois falar, agora a gente vai numa fazenda almoçar. Aí a gente foi numa fazenda, né, que não era unidade de conservação, era fora, né? Então você vai lá, a gente foi almoçar do lado de fora, numa fazenda. Essa fazenda, né, do lado do almoço tinha um borboletário, e aí você vai lá, caminho do borboletário, né? Então, assim, as unidades de conservação e a área produtiva, elas podem se complementar, né? Então, às vezes, a gente está falando aqui sobre as RPPN, né? Se vai fazer em toda a área, não. Às vezes, você tem uma RPPN grande que tem uma atividade produtiva, você tem uma propriedade grande que tem uma parte produtiva, tem a parte da RPPN, e essas duas partes elas podem complementar, porque o turista, tudo que ele quer é alguma coisa para fazer, né? Então está lá no pacote. Eu nunca tinha visitado uma produção de café, então foi massa. Até hoje eu me lembro, tomei lá o café da Costa Rica, ele explicou que o restolho do café vai dar nesse café, né? Até hoje eu lembro dessas bobagens que eles falaram, né? Mas foi uma experiência muito bacana, né? Então, vamos dizer assim, essas receitas, né? São muito interessantes. E aí eu queria só trazer também, né, uma coisa que eu sempre falo, né, assim, lá na Austrália, todas as unidades de conservação você pode acampar, todas, né? E tem um acampamento super simples, que tem basicamente o local lá indicado onde você pode acampar, onde você pode parar,
né? Um banheiro mínimo, até coisas mais sofisticadas, né? Com forno e tal. Mas lá na Austrália você tem muitas pessoas, né, de todas as idades. É incrível como você vê o pessoal de 60, 70 anos indo lá na natureza, né? Viu, Gabriel? Exatamente isso, né? Lá o pessoal estimula as pessoas a irem para a natureza, tem guias, né? Tem guias com informação local, né? Não precisa ser grandes guias, mas assim, né? Um guia pequenininho mostrando a biodiversidade local. Então, todas essas coisas são coisas que, né, facilitam o turista, ajuda e, enfim, podem promover aí a sustentabilidade, né, das RPPNs. Eu sempre fico pensando numa rede de RPPNs que promove esse turismo e o camping, né, esse acesso que muitas vezes você não tem em outro local, né? Dadão, por favor. Bem rápido. Isso, então. A Lívia está por aí, né, Lívia? Estou indo a Lívia aqui. Isso, na verdade, é um desafio para a gente. Eu estou por aqui, tá? Então, porque esse é o desafio que está no colo da Lívia, em parte, de traduzir isso para nós. Sabe por quê? Porque áreas privadas de conservação existem em diferentes partes do mundo e é realizada de diferentes formas, né? Então, o que a gente sempre tem que olhar para como o pessoal está fazendo em outros locais, para entender o que a gente pode ajustar aqui, o que pode funcionar bem, o que não pode funcionar bem. É óbvio que é uma pesquisa que demanda tempo, não é fácil você entrar no arcabouço de regulamentação jurídica de áreas protegidas de outro país. Não é uma coisa que você faz em 15 minutos. Obviamente vai demandar tempo de quem se dispuser a fazer isso e preparar uma informação dessa para a gente estar entendendo melhor, né? Então, talvez a Lívia se anime para isso aí e traga essa informação, essa comparação para nós num próximo momento. Eu acho que seria fantástico. E eu tenho certeza que é esse tipo de coisa, esse tipo de debate, esse tipo de informação que talvez possa melhorar algumas regras para facilitar a gestão, para melhorar a gestão em termos de se acoplar. Porque uma coisa que a gente nunca, né, eu acho, e acho que a Lívia mostrou isso, uma EPPN, uma unidade de conservação, ela não existe flutuando no espaço, ela existe num contexto espacial. Então, a vizinhança dela vai definir muito da aptidão que ela tem. Nem toda as aptidões são diferentes dos territórios. Às vezes, tem que ser construída essa aptidão, né? Então, quando a gente olha para alguns locais aqui do Brasil, você vê uma aptidão instantânea para turismo. Por quê? Porque está próximo de grandes centros urbanos, porque tem cachoeira, tem água, tem isso. Outras estão mais distantes, são sistemas mais rústicos. Então, isso tudo a gente tem que ter muita clareza quando a gente está pensando a nossa estratégia de sustentabilidade das atividades que a gente quer realizar numa RPPN, né? Então, fica essa provocação. Por exemplo, essa coisa das sementes, né, que o Gabriel, eu acho isso... O Bosque dos Namorados é uma fração muito pequena do que deveria pertencer a um visitante do Parque das Dunas, na minha opinião. Na minha opinião, deveria ser oferecida uma fração maior. E quando a gente vê, por exemplo, no México, as RPPNs eles chamam UMAs, Unidade de Manejo Adaptativo. E aí você pode propor ter uma UMA, porque você quer ser uma área de soltura. Então, qual que é o manejo? Você vai se propor a receber animais dos CETAs e soltar. E aí você vai falar, olha, eu tenho a capacidade de soltar 30 passarinhos por ano, 15 macacos, eu aceito tal e tal espécie, outro. Você vai ter um plano. Você vai ter um plano do que é exequível você fazer na sua área sem prejuízo para a biodiversidade local. Ou você fala, não, eu sou um criador de aves em extinção,
Então, existe uma gama, ou eu sou um coletor de sementes. A minha RPPN, eu produzo sementes de 15 espécies para restauração. E não tem problema. É legal, você tem quanto você extrai por ano, quanto é. Isso, eu acho que a gente tem algumas coisas para se modernizar nesse sentido ainda. E a RPPN, né, dentro do que a Marina falou anteriormente, você exercendo uma atividade como essa, ela continua oferecendo todos os serviços coletivos. Você não perde serviços coletivos, você não perde a servidão coletiva dela. Mas, para o proprietário, eu acho que às vezes pode ficar mais interessante. Obrigado. Obrigada, Dadão. Kelma, eu vou abrir para você. Só queria fazer um complemento à fala do Carlos. Por exemplo, traduzindo isso que ele falou da Costa Rica para cá, a gente vê que tem muitos proprietários interessados ou que têm RPPNs, né, que são criadores de abelhas, né? No caso do teu, Ruth, você está pertinho ali do parque, né? Então, fazer essa composição que leve em conta o contexto sempre é uma coisa muito atrativa, né? E ainda mais que a gente sabe que a Caatinga, falando agora mais para o pessoal que está aqui da Caatinga, é um lugar difícil, alguns lugares são difíceis da gente acessar, né? Não é todo lugar que a gente consegue acessar facilmente, né? Então, quando quando o proprietário tem interesse em abrir a RPPN para o público, oferecer uma gama maior né, um leque maior de conhecimentos do entorno, assim, sempre é uma coisa legal que pode fazer parte do planejamento. Estou pensando agora no parque do Geoparque do Seridó, né, que eles fizeram todo um planejamento que envolve a conservação daquela geodiversidade toda, mas também envolve passar nas comunidades locais e conhecer o biscoitinho que é feito só naquela área, envolve também conhecer o artesanato que uma comunidade faz, envolve conhecer o cânion dos apertados, então envolve conhecer uma série de coisas e a RPPN, né, a parte que não faz parte da RPPN, por exemplo, que vai receber um turista, ela pode oferecer as refeições e oferecer os meios das pessoas alcançarem esse contexto aí que a área está inserida, né? Então, eu achei muito legal esse seu comentário, Carlinhos. Agora a Kelma está aqui para falar e a Lívia também. Kelma, por favor. Teu microfone está desligado. Teu microfone está desligado, Kelma. Desculpa. Muito boa a fala do senhor Eduardo. Nós já vivemos isso aí, senhor Eduardo. E continuamos, porque é contínua a coisa. É um ciclo sem fim, porque vai passando, né, para as gerações. E também os contextos vão se adaptando e mudando e melhorando, graças a Deus. Quando meu pai criou a área, meu pai era uma pessoa assim, muito à frente do tempo dele. Ele sonhava com turismo para a região, ele sonhava com trilhas lá, ele sonhava com hotel, uma coisa assim de muito na frente mesmo. Mas no nosso plano de manejo, que eu acho fantástico, toda área tem que ter o seu plano de manejo, a nossa vocação foi para a educação ambiental. Por quê? Nosso município era um município pobre, sem políticas públicas. As pessoas elas nem entendiam o que era preservar mata. Meu pai lá era conhecido como doido, porque não cortava mata para fazer carvão, diminuía gado. Então, a nossa vocação foi e continua sendo essa, só que a gente avançou junto com o município e tudo mais. 13 anos depois é que a gente está começando a ensaiar, dentro do nosso plano de estratégia, a nossa visitação pública. E não é fácil, gente, porque envolve uma série de, principalmente aqui no Ceará, que já está bem avançado, né? Eles inseriram os parques em negócios verdes. Então, a legislação, você precisa cumprir. Aí, o que eu quero dizer aqui é que o importante é você descobrir a sua vocação da sua área, contextualizada com seu local, com sua região, e a partir daí, o que você fizer, nem que seja lento, como foi o nosso caso,
nada se perde. Toda hora que você vai retomando, o que foi feito vai ficando sólido. E aí o que for construindo vai avançando cada vez mais. Essa tem sido a nossa experiência. Obrigada. Obrigada, Ru. Obrigada, Kelma. Obrigada mesmo. Lívia, por favor. Oi, vocês me ouvem? Sim, sim. Tá bom. Não, é só para complementar toda essa discussão, porque aqui se falaram sobre necessidades, se falaram também onde essas coisas podem, de certa forma, ser alteradas, porque a gente acaba que está sob a égide mesmo de questões legais e jurídicas, né? E hoje a maneira de fazermos isso continua sendo essa institucionalizada, né? Mas muitas vezes a melhor forma disso acontecer é de baixo para cima, né? Não de cima para baixo. E aí, só reforçando aqui, porque é uma coisa que está esta semana bastante ativa, a informação, a Kelma mesmo falou aí, tudo que está de novo, está lá no grupo da Confederação, então tem muitos proprietários se organizando para poder trazer modernização para essa questão das RPPNs. O projeto está bastante em andamento forte, né, lá no Congresso, e a audiência está muito próxima. Essa semana mesmo, o assessor da Camila Jara, né, enviou lá no grupo que foi feito requerimento para realização da audiência, a respeito do projeto que vem identificar, né? E aí, disso. Oi? Só um minutinho. Kelma, o seu microfone eu acho que está aberto. Você poderia fechar um pouquinho? Pronto. Tá lá, pode continuar. Então, e aí é só para reforçar nesse sentido, porque assim, eu vejo aqui muitas pessoas interessadas e a gente falou muito sobre conhecimento, né? O quanto o conhecimento ele pode vir a ajudar, e no sentido até da gente poder prever coisas futuras, ter um campo de visão mais à frente. E participar também ativamente dessa parte de discussão política, social, né, também é importante. Então, quem tiver nos seus estados, a gente viu aqui que tem pessoas em estados diferenciados, conversar com os deputados que vão estar muito breve tendo acesso, né, por exemplo, a esse projeto para votação. Quem quiser falar diretamente com a relatora do projeto, que é a Camila Jara, que está lá na Comissão de Finanças, né? Já teve emendas aditivadas ao projeto, quer dizer, uma agora que foi em abril, fala exatamente isso, eu já tinha comentado aqui durante o curso, mas a emenda propõe permitir a coleta de sementes, de frutos, outros propágulos, né? Meliponicultura de espécies nativas e fungo nativos, desde que não comprometa a biodiversidade do local, comercialização, inclusive, de mudas, sementes, e outras coisas coletadas e produzidas na RPPN. Enfim, são coisas que estão sendo ditas aqui, né? E esse é o momento. A gente vê que tem uma porta, né, aberta agora, vamos dizer assim, uma brecha de oportunidade para poder adentrar essas questões que estão sendo discutidas aqui, e a gente sabe que parece às vezes que está longe da gente, está lá em Brasília, mas não está, gente. Se fizer as articulações corretas, se tiver ativo, conversa e tal, vai ganhando força, isso vai se somando, vai se agregando, né? Eu acredito que a gente tem a capacidade de fazer, ainda que pequenas, mas mudanças, né? Então, só para deixar vocês atentos, que essa é uma discussão que está muito em pauta agora, né, e que vale a pena se certificar aí com seus deputados nos seus estados, fazer uma visita, mandar um e-mail, dizer que existe esse projeto, entendeu? E colocar essas preocupações e essas questões e essas sugestões, tá bom? Muito bom, Lívia, muito bom. Gente, só abrindo dando mais um trabalho para o pessoal da empresa Júnior, mas quando eu era mais jovem, que eu morava em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com escolas, levando escolas para áreas protegidas, e fazer um trabalho muito legal de treinamento, acho que foi a Kelma, né, que falou de educação ambiental, de educação ambiental mesmo, com as crianças, mostrar algumas coisas, às vezes, básicas sobre solo, sobre biodiversidade, mostrar, por exemplo, que o Jorge mostrou aí, as câmaras TRAP, como é que elas funcionam, né? Então, era uma aula de campo mesmo, de ecologia, de estudos do meio, né? E
eu vejo que aqui em Natal a gente tem muito pouca. Eu tenho 2 filhos em idade escolar ainda, né? Eu acho que tem um apartheid muito grande das crianças com a Caatinga. As pessoas de Natal, né, que é a maior cidade daqui elas conhecem muito pouco a Caatinga. Mesmo em Mossoró, se você for pegar que é uma segunda cidade muito grande aqui, eu vejo que as pessoas conhecem pouco o interior. Eu não sei como é que é essa realidade em outros estados, especialmente as áreas de Caatinga. Talvez por aquela imagem equivocada que a gente sempre ouviu desde criancinha, que a Caatinga é um lugar seco, pobre, não sei o quê, que a gente já está desconstruindo, graças a Deus, né? Então, oferecer esse tipo de parceria entre as RPPNs e as escolas, né, como a RPPN sendo um lugar de formação de pessoas mais conscientes sobre o meio, seria um filão, vamos dizer aí, muito interessante também. Gabriel, por favor, pode falar. Tô falando muito, né? Eu lembrei quando você falou aí de conhecer a Caatinga, né? Que eu morei 17 anos aqui e fui morar fora. E eu só ia pro interior, tipo, para beber, só para festa de Santana, não tinha esse contato com a natureza. E agora que eu voltei, eu tenho feito algumas trilhas, tem algumas empresas aqui, Capitão Amarelo, Em Busca de Aventura, Cachorro do Mato, Flor do Deserto. Tem até um projeto da UFRN, fica a dica aí para a Ruth, né? Chama Com Trilhas, né? Que eles estão mapeando as trilhas do sertão. Seria interessante de quem está pensando na RPPN, o colega aí do Jamacai, né? Colocar também as suas trilhas, suas oportunidades aí de ecoturismo. Não sei se ele tem o interesse, né, de receber visita, parece que não tem tanto, mas assim, é oportunidade de divulgar também esse projeto, porque realmente falta esse contato nosso com a Caatinga. Eu vim conhecer a Caatinga agora, depois que eu voltei, né, nessa segunda etapa. Essa sensação que eu tinha também, Gabriel. A sorte que eu fui me embrenhar aí pela Caatinga, pela UFRN, né? Mas Jamila tá inscrita aqui, e depois o professor Carlos. Por favor, Bom gente. dia. Bom dia. Tá dando para me ouvir? Dá sim, pode falar. Primeiramente, parabenizar, né, todos vocês pela organização desse curso, muito importante. Como eu me apresentei ontem por escrito lá no chat, né, eu trabalho na CEMURB, sou ecóloga de formação aí pela UFRN, né, e trabalho na CEMURB aqui de Natal, e tenho justamente me empenhado nesse estudo sobre a questão da RPPN, porque é uma modalidade, é uma categoria, unidade de conservação, que eu particularmente sempre achei muito interessante. E estando no órgão público, eu vejo a dificuldade que é do órgão público de gerir mesmo financeiramente e até as atividades, que muitas vezes essas atividades, digamos assim, que envolvem a parte de turismo, é muito difícil para o município exercer esse tipo de atividade, né? Então, assim, vendo essas dificuldades, eu entendi a RPPN como uma alternativa muito importante para a conservação, né? Nós temos aqui as EPAs, né, 10 EPAs, e maior parte dessas áreas são de particulares, né? Existem trechos dessas EPAs que são zoneados como áreas de preservação, e assim, só que existe tem que não só zonear, né, mas tem que se buscar meios de que se de fato isso se preserve, que seja uma área de preservação. E aí eu vi a RPPN como uma alternativa para isso, né? Para a gente poder estar ampliando de fato a preservação no nível do município. O município de Natal ela é uma área urbana, né? Definida pelo plano diretor como toda área urbana, então não tem esses benefícios que estão previstos na lei. Então a gente está justamente tentando estudar possibilidades que venham a ser um incentivo, né? Também para o proprietário, para criar essa lei. E esse curso, assim, me abriu muito a mente, porque até entrei em contato com a Lívia ontem para estreitar esses laços, porque, né, tem que ter esse contato órgão público e universidade, porque o conhecimento está sendo construído aí e a gente precisa alinhar, né, essa realidade de quem vive na gestão pública, né, tecnicamente, ou, né, como gestor mesmo, e quem está, né, tendo essa possibilidade de estudar,
né, agregar essas duas coisas para a gente fortalecer essas atividades. Então, era mais para agradecer e dizer que vou ainda buscar vocês aí, de algum modo para estar justamente tentando que a gente consiga implementar isso, né, a nível do município. Obrigada. Obrigada, Jamila. Carlinhos, por favor, agora. Eu acho que eu acho que o Flávio podia falar e depois eu vou só. Eu acho que já está na hora da gente encaminhar os finalmente, O encerramento, isso. Encerramento. Aí eu vou, na verdade, depois do Flávio, só deixar um tempinho aberto para as pessoas que quiserem falar só para o encerramento, tá? E a gente então finaliza o curso. Pode falar, Flávio. Estão me ouvindo aí? Estamos sim. Bom, boa tarde a todos, né? Eu sou Flávio, eu sou biólogo também. Eu sou de família potiguar, mas eu fui nascido e criado em Brasília. E vim morar em Natal em 99, ainda estudante de biologia, né? E na época que eu cheguei aqui, eu comecei com uma proposta de trabalho de ecoturismo envolvendo sertão, caatinga, cultura sertaneja, né? Por aí. Eu tinha uma empresa que foi, no tempo que eu cheguei aqui, só tinha a Manari e a minha empresa que fazia esse tipo de serviço nesse tempo, né? E assim, houve um incremento muito grande em termos de unidade de conservação de 99 para cá. Quando eu cheguei aqui, praticamente você só tinha de unidade de conservação a Pedra da Boca, Parque das Dunas, né? O Parque das Dunas dos Bugueiros, né? Que não tem nada de conservação ali naquela parte, só depois, né? E a Pedra da Boca, que não era nem aqui, era na Paraíba, né? A gente tinha muito pouca coisa para poder fazer esse trabalho de ecoturismo. E eu acredito que o ecoturismo é uma das ferramentas importantes para dar sustentabilidade para qualquer unidade de conservação que permita a visitação, claro, né? Principalmente para a RPPN, né? Então, assim, naquele tempo, em 2007, eu encerrei as atividades da minha empresa, que era Tapuia Ecoturismo, justamente por falta disso. As pessoas vinham para Natal atrás do turismo convencional e o turismo sexual, infelizmente, né? Então, ninguém queria ir conhecer o interior. E as pessoas daqui me taxavam como louco, né? Acho que eu já tenho até um pouco de cara de louco, né? Mas as pessoas me taxavam como louco. O que você vai fazer levando o pessoal para Caatinga, levando o pessoal para ver aquela secura? Não tem bicho, não tem nada ali. E eu andava com uma varinha pequenininha, uma varinha de pescar, e pegava um calanguinho aqui, um negócio assim para mostrar para as pessoas, e mostrava os passarinhos, e mostrava a adaptação das plantas e tudo, né? E eu consegui várias pessoas que vieram ver, mas era muito difícil a sustentabilidade disso, né? Então, assim, hoje, com esse mosaico todo que a gente tem de crescimento das unidades de conservação, acredito que essa questão do ecoturismo possa melhorar bastante ainda. Eu não sei se eu tenho paciência ainda para voltar a trabalhar como guia, né? Mas acredito que vai melhorar bastante ainda, né? E quero aproveitar a oportunidade aí também para agradecer aos professores Carlos, ao Dadão, a Lívia, que me mostrou o curso, e a todos os outros participantes aí que somaram, Gabriel, Ruth, Kelma, todo mundo aí que participou, né? E deixar um forte abraço para todos e um agradecimento especial aí para todos, que o curso foi muito bom. Valeu, Flávio. Obrigadão. Deus, antes, tem o João que queria falar aqui. Vamos deixar ele dar uma palavrinha final antes de você finalizar? Tem. Tá na lista a Jamila primeiro, eu acho. A Jamila, acho que ela não levantou ela não abaixou a mão, não foi isso, Jamila? Ah, tá. Então, Isso. Pode falar, João, por favor. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim.
Então, bem rapidinho, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. Meu nome é João Reis, eu sou professor do Departamento de Geografia da UFRN, aqui do campus de Caicó. Recém-chegado, tem 2 anos e meio só que eu estou na instituição, e a gente está montando aqui um laboratório de análise de solos, e algumas análises a gente já consegue fazer. Então, minha fala é mais no intuito de oferecer uma possibilidade de parceria àqueles interessados, né, das RPPNs, tanto em questões relacionadas ao levantamento, mapeamento dos tipos de solos dentro das propriedades, assim como um trabalho que eu acho que interessa bastante aos proprietários de RPPN, que a gente começou a fazer aqui no Seridó, de quantificação dos estoques de carbono orgânico do solo, né? É um tema que está em pauta aí, né, das emissões de CO2 e etc. A gente pode conversar depois, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, e também vou enviar o link aqui de um TCC que a gente acabou de fazer sobre o tema, que foi defendido agora, que a gente fez aqui na Estação Ecológica do Seridó, né, que é gerida pelo ICMBio, que fica aqui em Serra Negra do Norte. E, assim, a gente tem a possibilidade aqui de realizar as análises, de custear a parte de laboratório, e aí ficaria de contrapartida do proprietário só o auxílio com a logística. Isso é uma via de mão dupla, né, porque ajuda a gente nos nossos projetos de pesquisa, né, na capacitação dos alunos aqui, e fica um material e uma informação interessante também para os proprietários das RPPNs, né. Então, me coloco à disposição, eu vou deixar o meu contato aqui, e procurarei alguns de vocês, com certeza, em breve, para ver se a gente consegue desenrolar algum projeto, tá bom? Obrigado pelo espaço e parabéns, professor Carlos e demais organizadores do curso, né? Foi muito interessante, muito enriquecedora a experiência durante a semana. Abraços. Obrigada, João. Obrigada, viu? Ótimo. É muito bom. Gente, acho que não tem mais ninguém inscrito aqui. Carlinhos, se você quiser, a palavra é tua agora. Não sei se você Lívia, Dadão e você, Marina, querem falar alguma coisa antes de finalizar? Não, eu também só parabenizo vocês todos, especialmente as pessoas que estão interessadas em criar RPPN, pelo empenho, pela fibra, né, pela garra, porque a gente sabe que não é um processo fácil, deveria ser, a gente mostrou aqui, o Carlos mostrou como algumas coisas são muito mais simples do que a gente imagina, mas a gente sabe que existem outras coisas aí, outras pedrinhas no meio do caminho que acabam deixando todo o processo um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, né? E a disponibilidade de vocês em compartilhar essas experiências com a gente, então, para mim, foi um aprendizado enorme. Obrigada demais. E obrigada também, Carlos, todo mundo aí dos professores que participaram. Carlinhos, pode ficar à vontade. O Dadão está por aí, não? Quer falar suas últimas palavras aí, Dadão? Não, eu acho que eu já falei. Quero agradecer, parabenizar. Acho que foi incrível o curso. A verdade, olha, gente, para mim, eu sempre achei que o curso ia ser muito bom, mas eu nunca achei que seria tão bom assim. Então, eu acho que o professor Carlos abraçou com muito afinco essa organização toda, teve uma preocupação muito especial com isso, e está aí o resultado, né? Super bacana. Então, eu queria agradecer aí a todo mundo que teve durante toda essa jornada. Eu sei que não é fácil a gente pegar uma semana na agenda e ficar, mas agradeço muito quem fez esse esforço para estar aqui. Agradeço muito todos os participantes durante todos os dias, quem se dispôs a vir aqui dar uma palestra, dividir o seu conhecimento, a sua experiência de vida, né? a sua visão sobre esse tema. E eu estou muito feliz com essa semana. Foi muito especial para mim. Obrigado a todos. Obrigado, Carlinhos, Marina, Jorge. Jorge, tua palestra hoje foi super especial, entusiasmante demais. Eu acho que ela traz uma trajetória incrível de como
quando a gente quer, a gente faz. Obrigado por dividir essa experiência. O Daniel fez uma outra apresentação maravilhosa hoje, lindíssima. Eu não vou nem falar da semana inteira, mas foi fantástico. Eu acho que não teve uma apresentação que foi nota 9,9, foi tudo de 10 para cima, tá? Obrigado, pessoal. Um bom final de semana para todos. Obrigado, Carlinhos. Obrigado a todos. Então tá, pessoal. Eu acho que chegou na hora da gente se despedir, né? Eu queria agradecer muitíssimo todos os professores. Na verdade, aprendi muito com todos eles, né? Cada dia era mais interessante do que outro. A gente sempre está aprendendo, né? Eu imagino que vocês também tenham aprendido bastante. Eu fico muito contente. Aí eu queria agradecer muitíssimo aí a participação da Lenira, do Geraldo, né, da Ruth, né, de todo o pessoal aí que está querendo fazer RPPN, ou então está planejando RPPN, o pessoal da empresa Júnior também que está aí, todo o pessoal que participou do curso e trocou experiências aí com a gente. Então, vamos ver depois qual vai ser o próximo passo aí, né? Esse passo aí está cumprido. A gente tem uma visita agora à Serra das Almas, né? A gente está pensando, essa é outra coisa, outra atividade aí desse projeto. A gente vai levar algumas pessoas aqui, tomadores de decisão, né? Algumas pessoas chaves aí. Talvez tenha também algum espaço aí, pessoal da empresa Júnior e também junto no transporte, para visitar lá a Serra das Almas, para a gente poder ver de perto, né, ter essa experiência e ver de perto uma experiência exitosa e trazer tudo que a gente pode aprender aqui para o estado aqui do Rio Grande do Norte, né? E uma coisa que eu fiquei muito feliz também, né, com a participação quando a gente começou esse curso, a gente estava querendo focar aqui no Rio Grande do Norte, e de repente ele tomou um vulto muito maior, tem, né, muitas pessoas de outros estados se inscreveram, a Ruth está aí como prova, né, pessoal da Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, de muitos estados diferentes. Então, estou acabando esse curso aqui com uma sensação de muita felicidade, muita realização e muita esperança aí no futuro. Então, muito bem, pessoal. Por hoje é só. Lembrando